Olá, queridos, graça e paz. Então, nós chegamos ao 106º dia da nossa jornada de leitura da Bíblia. E eu creio que está sendo tão abençoador para você, para a sua vida. Mas antes da gente compartilhar esses textos, eu quero motivar você a compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, nas suas redes sociais. Não esqueça também de deixar seu like para que outras pessoas sejam poderosamente edificadas com a nossa leitura. E hoje nós vamos compartilhar 4 textos da palavra. Deuteronômio capítulo 25 e 27, Jó 16 e Atos do capítulo 5, o versículo 17 até o 42. E lá no capítulo 25 de Deuteronômio, ele fala sobre os valores que moldaram a sociedade israelita na busca pela justiça. Então esse capítulo ele vai falar muito, ele vai dar muita ênfase a respeito da justiça e da honestidade. Então esse capítulo 26 ele vai enfatizar muito a respeito da justiça e da honestidade. E agora nós chegamos no livro de Deuteronômio capítulo 27 e tem um título aqui na minha versão, o altar no Monte Ebal. O versículo 9 diz assim: Então Moisés, tendo ao seu lado os sacerdotes levitas, disse ao povo de Israel: Faça silêncio e escute, ó Israel, agora você se tornou o povo do Senhor, o seu Deus. Obedeça ao Senhor, o seu Deus, e siga os seus mandamentos e decreto que hoje lhes dou. Então aqui, nesse capítulo, novamente o Senhor enfatizando a importância do quê? Da obediência. E de o quê? De seguir os mandamentos do Senhor. O povo precisava obedecer. E aqui nesse versículo, do versículo 14 até o 26, ele vai falar algumas maldições que caem sobre o povo, caso esse povo não obedeça ao Senhor e aos seus mandamentos. Então você vai ler na sua Bíblia aí com calma, do versículo 14 ao 26, quais são essas maldições, tá bom? E aí esse livro aqui de Jó, capítulo 16, ele vai fazer algumas referências aos amigos de Jó. Esses amigos de Jó, eles chegam até Jó com palavras bonitas, mas de certa forma, de uma maneira muito sutil, querendo dizer para Jó que talvez ele pecou, talvez ele tenha feito algo que desagradou ao Senhor. Por isso veio uma sentença de maldição sobre ele. Aí olha só a resposta de Jó. No versículo 1 diz assim: Então Jó respondeu: Já ouvi muitas palavras como essas. Pobres consoladoras são vocês todos. Esses discursos inúteis nunca terminarão? E você, o que leva a continuar discutindo? Bem que eu poderia falar como vocês se estivessem em meu lugar. Eu poderia condená-los com belos discursos e mandear a cabeça contra vocês. Mas a minha boca procuraria encorajá-los. A consolação dos meus lábios lhe daria alívio. Ele está dizendo assim: talvez se vocês estivessem no meu lugar e eu estivesse no lugar de vocês, certamente eu não estaria os condenando. Eu estaria dando uma palavra de ânimo, eu estaria dando uma palavra de motivação. Então isso talvez deixou Jó um pouco chateado, essa palavra condenatória dos seus amigos. Mas olha só o que diz no versículo 19, 21 e 22. Diante de tudo isso, isso aqui é a resposta de Jó. Saibam que agora mesmo a minha testemunha está no céu. Nas alturas está o meu advogado, o meu intercessor, o meu amigo. Quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos, ele defende a causa do homem perante Deus, como quem defende a causa de um amigo. Pois mais alguns anos apenas e farei a viagem sem retorno. Então Jó está dizendo: se vocês me acusam, vocês acham que isso que está acontecendo comigo é por algo que eu fiz, mas eu tenho um advogado e ele está no céu. Até nesse momento você percebe que Jó, ele confia no Senhor, ele se apega no Senhor e ele vê o Senhor como o seu advogado, o seu defensor, o seu verdadeiro amigo. E é assim que nós devemos ser. No momento de grande dificuldade, no momento de grande afronta, nós devemos nos apegar ao Senhor, sabendo que Ele é o nosso advogado, sabendo que Ele é o nosso defensor e que Ele é a nossa resposta. Tá bom, meus queridos? E agora nós chegamos no livro de Atos, capítulo 5, do versículo 17 ao 42. E olha só, aqui tem um título na minha versão, certamente também na sua, também deve ter.
diz assim: os apóstolos são perseguidos. Versículo 17. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Então, aqueles homens, os sumos sacerdotes, eles tiveram inveja dos apóstolos. O que é que eles fizeram? Colocaram eles numa prisão pública. O que seria isso? Uma prisão que todo mundo poderia ver, poderia zombar, poderia ridicularizar. Só que lá na frente você vai ver que a palavra do Senhor vai dizer que um anjo vai libertar esses apóstolos. Olha só o que vai acontecer, um anjo vai libertar esses apóstolos. Só que não vai parar por aí. A perseguição vai continuar. Ainda que Deus esteja agindo na vida dos apóstolos com poder, com autoridade, com coisas sobrenaturais, eles ainda continuarão sendo perseguidos, eles ainda continuarão sendo confrontados, humilhados. Mas sabe o que é mais interessante de tudo isso? É que lá no versículo 41 diz assim: os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome do Senhor. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Nada parava esses apóstolos, nem crítica, nem perseguição, nem prisão, nenhum tipo de afronta. Eles tinham prazer no sofrimento pelo nome de Cristo. Quantas vezes nós passamos por situações e a gente quer abandonar tudo, hein? Qualquer crítica, qualquer levante, qualquer perseguição. Mas nós devemos seguir o exemplo dos apóstolos, que diante de tudo isso, de toda afronta, de toda perseguição, eles continuavam firmes, proclamando o nome de Jesus Cristo. Eles se alegravam por poder fazer parte dessa jornada tão maravilhosa que é a proclamação do Evangelho. Então, que eu e você também possamos nos alegrar no Senhor e continuar cumprindo o nosso chamado. Fica firme, se alegre no Senhor. Não importa o que esteja acontecendo, Ele sempre é, sempre será a nossa resposta. Amém? Que Deus te abençoe. Até a próxima. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, nas suas redes sociais, e não esqueça de curtir para que outras pessoas também sejam poderosamente abençoadas. Até a próxima.